Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário. Aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Abra sua Bíblia, Jó 42, os versos 1 e 2. Jó 42, versos 1 e 2. Diz o texto sagrado desta maneira: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Bom, você sabe que o livro de Jó é uma daquelas obras que entram na categoria das obras mais profundas da literatura bíblica. Isso porque ela trata de temas que são sensíveis e que são fortes para nós. Temas como o sofrimento humano, esse tema discutido até hoje. Hoje, principalmente, nós temos os podcasts, né, onde as pessoas se sentam com sábios para discutir o assunto, mais ou menos como acontecia no tempo antigo, quando os sábios da cidade se assentavam nos portões da cidade e ficavam discutindo em rodas de bate-papo as questões da vida, da lei, enfim. Mas além do sofrimento humano, o livro de Jó também trata acerca da soberania divina. E esse é um tema por demais importante a ser explorado, a ser estudado, porque nós falamos muito que Deus é soberano nas nossas vidas até o momento em que o calo começa a apertar. Aí nós esquecemos tudo que falamos, pregamos, ensinamos e vamos correndo para tratar do nosso próprio calo. Então, soberania divina é importantíssimo ser atentado nesse tema do livro de Jó. Mas também ele trata sobre a fé que permanece mesmo quando não entendemos a circunstância. E isso tudo está permeado por um pano de fundo onde Jó está passando por intensas provações. Você sabe da história, perda de bens, perda dos filhos, perda da saúde, e tudo isso para chegar ao final com uma declaração poderosa, que é a que nós lemos no texto: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E essa afirmação do Jó, ela não é apenas fruto de uma teologia teórica que procura falar palavras bonitas, não. O Jó está expressando para mim e para você a base da experiência vivida. Você sabe aquela história que nós costumamos dizer? Uma coisa é você me contar algo que você leu, ouviu, aprendeu, estudou. Outra coisa é você me contar algo que você vivenciou. Aquela experiência que ninguém rouba de você, aquela experiência que é sua, que quando você fala, há brilho nos olhos. Essa, meu irmão, pode colocar você em praça pública com uma fogueira aos pés, você vai dizer até a morte: eu vivi esta verdade, ninguém arranca de mim o que eu conheci na experiência com o meu Senhor. Então, Jó, ele vem e nos mostra que agora, depois de tudo que ele passou, ele compreende que viver os planos de Deus
é submeter-se à sua soberana vontade, mesmo quando ela não é compreensível aos olhos do ser humano. Então, você olhando para esse texto específico, você vai ver que nós estamos chegando aqui ao final do livro. Capítulo 42 é o resumo de uma série de questionamentos que Jó havia feito, e são longos capítulos, tem mais de 50 questionamentos, e Deus responde com mais de 50 perguntas para ele, porque quando Deus aparece no meio do redemoinho e diz, vamos lá, é você que está obscurecendo os meus conselhos, diz para mim, onde tu estavas quando eu formei isto, aquilo, aquele outro, e Deus vai fazendo uma série de perguntas para Jó, e Jó não tem uma resposta que dê para ele a sensação de estabilidade e firmeza para declarar. Não, esta resposta eu tenho. Não, pelo contrário. Jó, ele vê que ele havia questionado as suas dores com o propósito de mitigá-la, de diminuí-la, de acabar com elas. Mas ele descobre aqui que nenhuma das suas questões, dos seus questionamentos, das suas perguntas, tinha uma resposta lógica, assim como as perguntas que Deus faz para ele também não tem resposta lógica. Nem buscando nos conselhos racionais, porém equivocados dos seus amigos, ele não encontra uma resposta lógica. Pelo contrário, ele acaba reclamando da aparente ausência de Deus. E deixa eu perguntar para você, não é isso que acontece comigo e contigo? Tudo vai bem, até deixar de ir. Quando as coisas não vão mais tão bem como eu planejei, eu então começo a fazer perguntas, das quais eu sei a resposta, mas quero que Deus responda a elas. E aí, Antônio, quando Deus responde, ele nunca responde como eu gostaria de ouvir. Não. Muito pelo contrário, ele explica para o Jó e explica para mim que ele tem planos maiores do que o meu e o teu entendimento consegue alcançar. Isso é difícil, irmãos, porque essa declaração que Jó faz aqui é muito mais do que uma declaração, tudo bem, o senhor sabe o que está fazendo, tá, vai, continua, tá, não. Jó, ele faz uma declaração quando ele diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó está fazendo um ato de rendição. No Antigo Testamento, nós vemos diversos reis fazendo atos de rendição. Por exemplo, tinha um rei, lá no início de Juízes, você vai encontrar que ele, ao pegar um outro rei que se rendia a ele, ele cortava os polegares dos pés e das mãos, para que aquele indivíduo não tivesse mais firmeza, não conseguisse mais empunhar uma espada, fazer uma caminhada longa, correr com firmeza, com retidão. Então ele cortava os polegares e pronto, era um homem que não prestava mais para as batalhas, para a governança. Então os atos de rendição, eles precisam não apenas declarar, admitir a soberania de Deus, mas nos levar, nos dispor a viver dentro desta proposta soberana. E aí reconhecer que não somente o plano de Deus é perfeito, mas é misterioso. É um mistério reconhecer e conhecer a vontade de Deus. Você tem dificuldade para isso. E aí eu separei aqui para nós pensarmos 3 palavras-chave que estão neste versículo. Bem sei que tudo podes. E essa expressão hebraica, kol yakol,
quando ele diz tudo podes, ele está expressando a onipotência máxima e absoluta de Deus, dizendo nada é impossível para Deus. É a mesma declaração de Lucas 1,37, quando Lucas escreve, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu fico pensando, e se eu fosse um pregador itinerante, eu iria explorar nessa noite a tua emoção e dizer para você, você sabe que esse é o Deus do impossível, ele já fez promessas para você e nenhuma das promessas cai por terra, e hoje ele me mandou aqui para dizer para você que ainda estão vívidas as promessas, e eu não preciso fazer isso, apesar de que isso emociona, isso arranca lágrimas, mas eu quero lembrá-lo pela razão que você tem uma fé que alcança o impossível, e basta você agitar esse conteúdo da fé dentro de você, e você vai lembrar que o Deus que prometeu nunca deixou cair as suas promessas por terra. Você não precisa que eu lhe massageie o ego e lhe fale palavras bonitas. Basta eu lembrar a você, Deus é onipotente. Não duvide das suas promessas. Ele prometeu, ele vai cumprir. Qual é a garantia, pastor? O passado é a nossa garantia. Porque ao olharmos para o passado, nós nos lembramos que Deus nunca deixou suas promessas caírem por terra. Então você compreende isso quando olha para o passado. Sabe, esse Deus que não está preso no tempo, no espaço e nem na matéria. Todavia, ele coloca a sua impressão digital no tempo, no espaço e na matéria. Por quê? Porque é uma trindade de conjunto, uma trindade que nos lembra onde nós vivemos. O tempo tem passado, presente e futuro, a trindade se manifestando, só serve para nós. A matéria tem líquido, gasoso e sólido, uma trindade se revelando, que só serve para nós. E o espaço, ele tem altura, largura e profundidade, que só serve para nós, porque Deus está acima de tudo isso. Ele diz, eu sou mais alto do que os seus pensamentos, maior do que os teus planos, e se Ele está acima de tudo, porém Ele coloca a sua impressão digital em tudo que nos cerca, isto é motivo para eu e você adorarmos a Ele e confiarmos que Ele será suficiente ao que nós precisarmos. Aleluia! Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos. Essa palavra hebraica, mesimá, os planos de Deus, é diferente dos meus planos, porque os meus planos humanos aqui, eu vou fazer uma viagem, eu vou a Joinville visitar a minha família. Quais são os meus planos? Passar ali no Gulas, comprar uns salgadinhos, chocolate para viagem, né? Botar gasolina no carro, ver se o óleo está em dia, pegar o carro e ir. Esses são os meus planos. Programa a ida, programa a volta e está tudo certo. Agora, quando falamos de planos do hebraico, mesimá, em relação a Deus, ele está falando a propósito. Ele está falando em relação à intenção. Mas, acima de tudo, há um desígnio ordenado e consciente de Deus. 3 semanas atrás eu fiz planos para ir para Joinville, mas daí choveu, deu algum problema de logística e não deu para ir. Agora, Deus não. Se Ele faz um plano ao teu respeito, ao meu respeito, se Ele tem um plano, é um desígnio ordenado, consciente, perfeito, porque Ele disse que vai fazer e Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Os meus planos, às vezes, são frustrados. Os teus planos são frustrados, mas o dele não. O que Ele promete, Ele cumpre. Aleluia!
Bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Batel. Frustrado. É algo que está implicando em ser anulado, impedido, tornado inútil. Mas no caso de Jó, nenhum plano é inútil. Sabe quando ele chamou você e eu lá das trevas do pecado e disse sobre a minha vida e a tua vida, haja luz? Ele não vai se frustrar, meu irmão. Ele não vai te perder no meio do caminho, não. Ele não vai ser impedido, nenhum dos planos dele serão inúteis. Você foi chamado para dar fruto, e fruto com abundância. A alegria do Senhor é para ser todas as manhãs a nossa força, é nele que eu e você, nós nos renovamos, porque ele não será frustrado. O que ele falou, ele vai cumprir. Aleluia! Agora, tem lições preciosas para serem extraídas ainda deste versículo. E a primeira lição que eu percebo olhando para esse texto é que Deus, ele tem propósitos para cada vida. Sabe, eu estou pastor nessa igreja e por algum motivo que eu não sei explicar, até saberia, mas não tenho interesse de explicar nesse momento, alguns motivos, mas eu não estive na casa de todos os membros dessa igreja depois de tantos anos. Alguns não querem, outros estão se preparando, e outro já foi, outro não vai, e há muitos motivos variados. Então eu não lhe conheço na intimidade, não conheço a todos na intimidade. Agora, ele não. Antes que você fosse chamado, ele já te via. Aleluia. Eu falei aqui numa outra oportunidade, nós éramos de família luterana, mas meu pai nunca foi muito ligado com igreja, com as coisas de Deus. Então nós fomos criados assim. Minha mãe sempre quis servir ao Senhor, sempre quis, e até hoje, ela está hoje impossibilitada de ir aos cultos, mas esse aqui é o meu culto, é o culto dela, né? E hoje, ainda falando com ela, ela disse, eu continuo amando a Jesus, aliás, eu amo mais do que no primeiro dia, eu amo meu Jesus, eu gostaria de poder sair e fazer as coisas para Ele e tal, e então ela sempre teve esse desejo. E os filhos que são criados nessa dualidade, eles fazem suas próprias escolhas, e geralmente pelas coisas do mundo. Mas eu me lembro com 7 anos, 8 anos de idade, o nosso vizinho que bebia, e ele vivia mais bêbado do que são. Mas um dia, no meio daqueles momentos de lucidez, de sanidade dele, ele olhou para mim e disse, o Serginho vai ser pastor. E eu nunca nem sabia o que significava isso, porque nós não tínhamos essa tradição cristã vívidas entre nós. E a partir dali ele me apelidou de pastor, ele dizia, pastor, vamos comigo, pastor, vamos lá, e nós saíamos vender fruta da época, conforme a época sazonal da fruta, nós punhamos aquelas redinhas, lembra daquelas redinhas amarelinhas que a gente botava fruta dentro, amarrava, botava no guidão da bicicleta, enchia de fruta e saía vender nos bairros. E ele tinha uma verdureira do lado de casa, e disse, vamos pastor, vamos vender fruta, vamos vender fruta. E ficou por anos assim, eu nunca entendi. Era Deus que me via, ainda quando eu não entendia. Assim ele te via, ele via você. Então, Deus tem plano. Tanto que Jeremias 29:11, o Senhor, ele olha para Israel, Israel está
assim, balançando, chacoalhando como um bêbado, os inimigos batendo a porta, a inflação destruindo a sociedade, o pecado, a corrupção, e no meio daquele caos que estava instalado em Israel, porque você sabe que Jeremias profetiza as portas da destruição de Jerusalém, quando eles vão logo ser levados embora. Aí, no meio de tudo aquilo, você sabe que Deus sempre tem os seus fiéis, aqueles que querem a coisa certa. E aquelas pessoas que queriam as coisas certas, eles clamavam e diziam: Senhor, e aí? Olhavam para Jeremias: e aí, Jeremias? Aí o Senhor usa o Jeremias, e o Jeremias dá uma palavra para eles. 29:11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Pastor Júlio Mafra, pastor ali em Camboriú, ele dizia isso há 24 anos atrás, a primeira vez que eu ouvi ele falar. Não, há mais, 34 anos atrás. Diz assim, irmão Sérgio, no meio dessa bagunça generalizada que às vezes vira administração do homem, ainda tem um Deus com mão forte tocando essa obra. Então, quando Deus ele permite que você sofra como Jó sofreu, esse sofrimento não cancela os planos de Deus. Pelo contrário, ele cumpre propósitos. Entenda, qualquer forma de sofrimento na vida do homem e da mulher de Deus não cancela promessas, mas cumpre propósitos. É por isso que você tem que entender que os planos de Deus passam principalmente pela formação do meu caráter até que se cumpram todos os seus propósitos. Por isso você vai poder afirmar, antes de terminar todas as suas lutas, Deus não erra a rota, muito pelo contrário, Ele é um motorista consciente e sabe o que está fazendo. Deus tem um plano para a tua vida. Tão somente rola o teu fardo sobre o Senhor, confia nele, e no mais ele fará. Eu gosto demais desse verso, desse salmo, deita o teu fardo sobre o Senhor. O original hebraico é rola sobre ele. É a ideia de alguém que vai fazer uma viagem pelo deserto, estende uma lona no chão, põe todos os seus haveres ali dentro, lona em saca, fecha bem para não pegar chuva, para não pegar poeira, para não pegar sol, bem enlonado, faz aquela bola gigante, dá um comando, chama o camelo, põe ele de joelhos, rola sobre o camelo aquele fardo, amarra bem e sobe na outra montaria e atravessa o deserto. O fardo é teu, você vai ter que carregar, mas o Senhor está disposto a dizer para você: entrega o teu caminho, rola o teu fardo, confia em mim que eu vou te ajudar. Glória a Deus. Bom, a segunda verdade que eu extraio desse versículo é que os planos de Deus, eles são inabaláveis. Porque, às vezes, parece que as coisas estão contrariando as promessas de Deus. Mas ele segue firme. Ele tem um propósito único, ele corta reto, ele vai sempre para frente. Tanto que o Salmo 33:11 vai nos lembrar, Davi escreve: o conselho do Senhor permanece para sempre. Significa que Deus, ele tem um plano que não se abala. Veja, ao meu ver, aos olhos de Jó, por mais que Deus faça lindas promessas, mas 10 filhos de Jó morreram. O que é que você diz nos seus provérbios populares aí? Tudo tem jeito, só para a morte não tem jeito. Não é isso? Para Deus, a morte tem jeito. Aliás, para Deus, a morte é o veículo que nos leva mais rapidamente
para junto dele. Então tudo tem um jeito. E aí quando Deus faz uma promessa de dar a Jó tudo o dobro, aí fica esquisito, porque Jó, depois que volta ao seu estado primeiro, tem novamente 10 filhos. 7 homens e 3 mulheres. Mas não tem 20, Deus prometeu tudo em dobro. Jó lembra para nós que quem morreu no Senhor não está morto, mas vive, está com Ele, esperando a união feliz daqueles que se amam. Então, ao Jó emprestar esse ensino, fica aqui a dica para nós, principalmente para você que sofre no teu coração pela perda de alguém que você ama. Você não perdeu, você devolveu para Deus e lá está aguardando o momento em que você vai chegar também, porque você não vai ficar para sempre. Você não é coluna de mármore que vai durar para sempre. Não, senhor. Você também está caminhando para o céu. Eu e você caminhamos para as mansões celestiais. E o único privilégio que nós temos nesta vida é dizer: o meu nome está escrito no livro da vida. Breve virá aquele que vai me buscar. Glória a Deus. Então, os planos de Deus são inabaláveis. A morte, não tem problema. A morte é só um servo de Deus que vai trabalhar para ele. Terceira verdade que eu aprendo, a terceira lição desse texto: bem sei que tudo podes. Viver os planos de Deus exige rendição. Meu irmão, e aqui é delicado, porque no verso 2 do capítulo 38 de Jó, Deus faz uma pergunta que é duríssima. Ele diz: quem é aquele que escurece os planos de Deus? Uau! O negócio aqui é muito sério. Quem é que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Fala sério. Você... Talvez eu vou dizer assim, não você, eu vou dizer a maioria de nós, somos boca aberta. Falamos demais. Abrimos a boca sem conhecimento para falar coisas que nós não sabemos. Sabe aquela situação em que você flagra o seu irmão em delito e pecado, e você sai correndo para contar para alguém, e quando você chega para contar para alguém, esse mesmo irmão já chegou em casa, já dobrou o joelho, já pediu perdão, já foi perdoado, Deus já jogou no mar de esquecimento, mas você continua propagando o fato sem conhecimento. Você já parou para pensar nisso? Como nós somos boca aberta e falamos o que não sabemos. Tanto que ele diz: quem é aquele que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Sem saber das coisas como elas são, queremos filosofar, teorizar, trazer conceitos, queremos estabelecer novos paradigmas para realidades que nós não sabemos. O céu e a terra escondem mistérios que não estão ao nosso alcance. E aí, antes de viver os planos de Deus como Deus estava prometendo para ele, Jó precisou calar-se e reconhecer a sua limitação. E isso é tão difícil, meu irmão, porque reconhecer a sua limitação é cair dentro daquela máxima de Jesus: quem quiser ser meu servo, precisa fazer o quê? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e vir atrás de mim. E você não consegue, via de regra, fazer os três: negar a si mesmo, tomar cruz e seguir Jesus. Ou você segue Jesus, ou você nega a si mesmo, mas daí não quer a cruz, ou você toma a cruz, mas não quer negar a si mesmo. Mas fazer os três é o ponto alto, culminante de uma vida cristã
frutuosa. A maior barreira que nós temos do sucesso, veja, essa palavra aqui ela é muito desejada nos círculos profissionais, sucesso, né? Todos nós queremos, lutamos pelo sucesso. E o sucesso vem de várias áreas. Você pode ter sucesso ao fazer um almoço, porque você não salgou demais, não queimou, você não estragou, você valorizou a proteína, você conseguiu fazer uma forma, uma apresentação perfeita, você teve sucesso. Você pode dizer, os mais velhos entre nós, eu tive sucesso na criação dos meus filhos hoje são homens, mulheres honradas, é um sucesso. Outro vai dizer, eu tenho uma vida financeira estável, eu alcancei o sucesso na vida profissional. Beleza, é um sucesso. Outro vai dizer, a minha família é uma família propensa a diversas enfermidades, deformidades corporais, enfim, mas eu me cuido, me regro, me policio, alcancei o sucesso. Cheguei à idade madura sem grandes problemas. É um sucesso. E assim há muitas formas de declararmos o sucesso na vida. Mas deixa eu dizer para você, o verdadeiro sucesso, ele só vai acontecer quando você jogar fora o seu orgulho. Ah, eu sou crente, eu aceito tudo, mas capacho do diabo eu não sou. Se me provocar, eu lanço a ferradura no peito, com a pata e tudo, deixo a marca, a impressão digital da minha cavalice. Pá! Não. Esse seu orgulho aí não vai te levar para o céu, meu irmão. E dói ter que abrir mão destas coisas. Você quer sucesso? Você pode alcançar algum sucesso com os seus esforços, com os seus méritos, mas entenda, o verdadeiro sucesso é aquele que você não faz esforço. Você já ouviu aquelas pessoas que dizem, não, eu não trabalho para ganhar dinheiro, eu trabalho porque tenho prazer no meu trabalho. O dinheiro é uma consequência. Sim, isto existe e é uma verdade. Existem pessoas que alcançaram o sucesso sem fazer força, entendendo que ao lançar o orgulho aos pés da cruz, ele está reconhecendo que Deus é suficiente para tudo que nós precisamos. Aliás, você só conhecerá o Deus verdadeiro no dia em que você não precisar depender mais de você mesmo e totalmente dele. Aí você vai conhecer Deus. Então, viver os planos de Deus é substituir o meu querer pelo seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia! E por último, a última verdade que eu destaquei deste texto, bem eu sei que tudo podes, é que os planos de Deus, eles produzem maturidade espiritual. Meu irmão, nós temos a história de um Jó, que era um homem íntegro, honesto, que se desviava do mal, que era reto. Bacana, baita crente, um exemplo para eu e você. Mas nós temos um homem que ainda não tinha experiência com Deus. E quando nós falamos de maturidade espiritual, como pastor que ele não tinha experiência, cada vez que os seus filhos se reuniam, Jó fazia sacrifício pelos seus filhos. Porventura podem ter pecado ao Senhor. Jó assistia os pobres, os necessitados, temia o Senhor, era reto, desviava-se do mal. Como que Jó não tinha maturidade espiritual? Faltava passar pelo faltou tudo. Faltava para Jó o dia da adversidade. E nós corremos dele. Eu sempre digo que os
Eles vão rir depois de mim, os meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos que diziam assim: disseram que tem um leão naquela esquina, então nós vamos passar lá para conhecer o leão. Eu já sempre fui covardão. Tem um leão lá na esquina, então eu vou pular o muro e vou por aqui. Para que eu quero dor? Para que eu quero sofrimento? Não sou nem tolo, nem nada parecido. Não, eu não quero nada disso aí. Mas eu aceitei o ministério, né, irmãos? Eu aceitei ser um servo de Deus, eu aceitei o ministério da palavra. E aí, rapidamente aceitei Jesus. 2 meses depois fui batizado no Espírito Santo. Mais 2 meses depois desci as águas. Um dia depois fui separado auxiliar. 2 meses depois eu estava dirigindo a mocidade e pregando o primeiro congresso de jovens fora da minha igreja. Rápido. No ano seguinte fui separado a diácono, já logo na sequência, segundo dirigente da igreja. As pessoas diziam: nossa, é um meteoro passando, só o brilho no céu. Só que os meteoros caem também às vezes. E aí, quando Deus disse: beleza, tu tá fazendo direitinho, lição de casa, se desviando do mal, reto, íntegro, vamos passar por uns probleminha aí, meu filho, vamos passar umas experiências. E, meu amigo, quando as experiências vieram, eu precisei dizer como Jó 42:5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia! Deus, ele manda um terremoto, Elias fica lá. Deus manda um vendaval, Elias fica lá. Deus manda tanta coisa. Mas aí quando Elias vem para fora e vê um vento suave, ele ouve a voz de Deus. Meu irmão, às vezes o vento suave vem, mas às vezes é no meio da tempestade mesmo. Os discípulos de Jesus estão dentro do barco esperando Jesus. Fica aí no barco atravessando que eu vou chegar. E eles estão esperando um outro barco vir. E a tempestade levanta. E é vento, e é onda, e é trovão, e é raio. E é para acabar com tudo, aparece um fantasma no meio da história. Meu irmão, arrepeia o pelo do pescoço que dá para fincar um tomate no pescoço dos discípulos. E eles gritam apavorado, o texto diz apavorado, é um fantasma! Já não apareceram uns fantasmas na sua vida também? Não de aparição sobrenatural, mas de coisas que você não queria viver, de monstros que você já tinha sepultado há muitos anos, dizendo, eu não vou mais passar por isso, e de repente o fantasma se levanta, ei, calma, não te desespera, não te jogues do penhasco, não pula do barco para dentro da tempestade, espera e observa que esse fantasma é o Senhor voltando para te dar experiência e maturidade, é o Senhor, Pedro grita, e ele diz, tem certeza? Tenho, Senhor, é tu mesmo. O que tu acha, Pedro? Quem mais podia ser? Então dá ordem, eu quero ir ao teu encontro. Pede a Deus a oportunidade de andar sobre as ondas. Pede a Deus a oportunidade da maturidade, da experiência. E dizer, Senhor, é uma tempestade, mas me deixa andar sobre essas ondas e ir ao teu encontro. Lamanturebalabastevias. Ele vai te chamar, ele vai te buscar no meio da tempestade e você terá a maior experiência da tua existência. Aleluia! Viver os planos de Deus não é chegar ao destino final. Viver os planos de Deus é ser moldado e atualizado no meio do caminho, enquanto você trilha a sua jornada. Por isso, não dá para dizer para ninguém, ei, acabou o seu tempo, ei, acabaram suas experiências. Quantos pastores, eu vou começar com os pastores e depois eu venho um pouquinho mais no nosso nível, né?
Quantos pastores que chegam lá nos seus 68, 70, 72 e dizem assim, não, agora cansei. Alguns por enfermidade e é muito bem entendido. Mas alguns dizem, até antes, não, cansei. E não querem mais nem saber, não vão para a igreja, não vão para nada. Ai, meu Deus, pastor Sérgio, como é que o senhor fala isso? Então vamos falar aqui no nosso nível. Quantas líderes de círculo de oração, quantos líderes de mocidade, de adolescente, de criança, que estiveram à frente do trabalho e não faltava um culto. E pegava o microfone e estava chamando todo mundo, dizendo, você tem que deixar de ser mandrião, vem para o nosso grupo, vem para o nosso encontro e tal, e tal, e tal. E daí quando entregou o trabalho, porque o trabalho é cíclico, tem que dar oportunidade para outros, daqui um pouco o pastor diz, olha, mãe Yara, chega, o seu tempo acabou. Aí não vem mais, não vem para o círculo de oração, não vem mais para os cultos. Não, acabou a jornada? Não. Ei, filho, viver os planos de Deus não é chegar ao destino, mas é ser aperfeiçoado no meio do caminho. É uma etapa que você cumpriu, mas Deus ainda tem outras etapas para a sua experiência. Então, eu vou começar a pensar no encerramento, pensando para você 4 propostas. Primeira, confie quando você não entender. Você não entende, eu também não entendo. E graças a Deus, porque no dia que você entender Deus, Ele deixa de ser Deus. Imagine você, o finito entendendo o infinito, o mortal entendendo o imortal, o material entendendo o espiritual, o que se acaba entendendo o que não acaba nunca, porque é eterno. Lembra que eu falei que Deus colocou a sua trindade, a sua impressão nas 3 circunstâncias que cercam a nossa vida, que é o tempo, o espaço e a matéria? E Ele dividiu cada um em trindades específicas, mas Ele está acima de tudo isso. Ele transita ali para interagir conosco, mas está acima de tudo isso. Então, calma, confie quando você não entender. Segundo, você lembra daquele texto que nós trabalhamos algum tempo atrás? Esperei com paciência no Senhor, do Salmo 40. Lembra que eu trabalhei o texto hebraico, que é esperei esperando? A ideia é, eu estou esperando e eu continuo esperando. Então é esperei esperando. Sabe aquela história de só acaba quando termina? Então é essa, só acaba quando termina. O tempo de Deus é parte do plano dele para mim. Veja, esse tempo que nós chamamos de cronos, que diz respeito ao meu tempo com passado, presente e futuro, não se aplica a Deus. A Deus se aplica o kairos, que é o tempo da eternidade. Mas Ele ama tanto você e eu, que Ele abdica do seu kairos e vem para o meu cronos só para interagir comigo e me preparar para o meu futuro. Oh, que Deus é esse? Aí o salmista ou o profeta Isaías diz, vai aí, gente, vem aqui, Deus me deu inspiração, quero escrever uma coisa para vocês aqui. Eu sou o eterno que habito num alto e sublime trono, mas também habito no coração do contrito e quebrantado para vivificá-lo. Aleluia! Aleluia! Que Deus é esse que você serve, meu irmão? Glória a Deus! Então, confie quando não entender, espere com esperança. Terceiro, obedeça, mesmo sem lógica, porque os planos de Deus são esquisitos, suas promessas são estranhas, as suas ordens são inquestionáveis. Então, obedeça mesmo sem lógica. Olha o Abraão subindo o monte para sacrificar o seu único filho. Que loucura! Obedeça mesmo sem lógica, porque quem vive as promessas de Deus, quem vive os planos de Deus, ele vive pela fé e não pela vista. Tudo que você está fazendo hoje, pela fé. Você nunca viu Jesus. Se você disser para mim que viu Jesus, você é mentiroso. Você é criança, é um neófito, está falando que não sabe. Ninguém nunca viu Jesus. Talvez alguns de nós tivemos
visões de anjos, visões de olho fechado e tal, mas eu acredito que nenhum de nós sentou assim para tocar no anjo igual Jacó veio aqui. Não. Ninguém tocou em anjo ainda. Não, nós não tivemos essa experiência. Nós estamos presos da matéria. Nenhum de nós foi ao céu. Nenhum de nós sabe o que está preparado para nós na eternidade. Não obstante isso, há uma convicção dentro da tua alma que não deixa esmorecer, que ninguém pode roubar, de que você está servindo um Deus vivo que fez promessas e que breve Ele voltará para nos buscar. Vale a pena continuar fiel a Ele. Então, obedeça mesmo sem lógica. E para nós encerrarmos, veja o propósito além da dor. Afinal de contas, cada lágrima, ela tende a ser um instrumento da revelação de Deus. Quando você chora aos pés do Senhor, quando você passa pelo vale de Baca, Ele está só trabalhando na tua alma. Por isso o salmista disse: bom, que bom estar na casa do Senhor. Até o pardal e a andorinha encontraram o ninho. Você lembra do Salmo 84? Ele diz: felizes os que moram na tua casa, mas também bem-aventurados que passando pelo vale de Baca enchem o seu tanque, porque eles vão chegar todos juntos na presença do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Entenda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele está trabalhando para te abençoar.